Mas falando em temperatura, enquanto no Brasil começou o outono no final de março, por aqui começou a primavera. E a cara da cidade já vai ficando bem diferente, mais horas de sol, como eu comentei no início do programa, as paisagens vão ficando mais verdes, mais vivas, inclusive aqui na janela atrás de mim, né? Cada semana a gente vê as paisagens se transformando, os alemães vão ficando mais felizes também, isso não é lenda, é verdade. E essa é uma época perfeita para quê? Para fazer um churrasco. Só que aqui, geralmente, o churrasco ele não é feito em casa, no salão de festa do prédio, ou na varanda, como a gente costuma fazer no Brasil, no fundo de casa, porque aqui não é tão comum assim as pessoas terem churrasqueiras. Então, o churrasco é feito onde? Em lugares públicos, principalmente nos parques das cidades. Aqui na Alemanha, a Associação dos Agricultores de Schleswig-Holstein, no norte do país, e também de outras associações como a Focus on Meat e Dialogue on Rind and Pork and Land, que na tradução literal seria Diálogo sobre Carne de Porco e Terra, lançaram mais uma vez a campanha Agril. Juntando aí as duas palavras, né? Abril e grill, né? A gente está falando de churrasco. Famoso aí pela produção, né? Os alemães famosos pela produção de salsichas, eles também apreciam outras coisas nas churrasqueiras, né? Além das salsichas, né? Também são famosos pela carne de porco e geralmente as salsichas preferidas dos alemães são de carne de porco, mas tem também da carne de frango. Mas eles gostam também de colocar na churrasqueira, de queimá-la na brasa, alguns vegetais e também a carne bovina. E o objetivo dessa campanha do Agril é que as pessoas preparem produtos locais de alta qualidade e que desfrutem de momentos juntos com amigos e família. Mas para falar sobre esse assunto tão apetitoso, eu vim até um dos parques aqui de Hamburgo. Esse aqui é o Schanzen Park, que fica pertinho da minha casa. Está sendo abençoado hoje por um sol. E por aqui, os alemães gostam muito de celebrar churrasco. Esse é um dos parques onde eles fazem isso por aqui. E eu vou falar sobre esse assunto agora com o fundador dessa iniciativa, do Agril. Mas ele não está aqui, ele fala com a gente direto de Berlim. Soenk, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasil-Europa. Conta para mim como que surgiu o Agril. Obrigado por esta entrevista. Eu sou Soenk Hausschilde. Trabalho com o Sindicato dos Agricultores na Alemanha, na parte norte da Alemanha. Estou em Berlim, como você pode ver, mas sou um fazendeiro e adoro morar na zona rural. Estamos no mês dessa campanha, que é uma iniciativa dos nossos agricultores. Eles produzem alimentos de alta qualidade, sejam de origem animal ou vegetal. E nós somos confrontados quase diariamente com a acusação de que os produtos de origem animal prejudicam o clima, mas também a nossa saúde. E isso não faz sentido. Afinal, nós sabemos disso, mas precisamos compartilhar. A nossa alimentação, na sua forma mais natural, é a base para uma vida saudável. E há o segundo ponto. Nossa sociedade se separa cada vez mais. O ex-ministro da República Federal da Alemanha postulou que precisamos de mais fogueiras sociais, e eu concordo profundamente. Os nossos agricultores são convidados a fazê-lo num movimento popular e a convidar amigos vizinhos para encontros descontraídos ao invés de exclusão e de controvérsia, fazendo sucesso porque o churrasco é para todos os gostos. Soenk, fazer churrasco nos parques, né, como a gente estava comentando, é uma prática muito comum de socializar aqui na Alemanha, especialmente agora, com o início das estações mais quentes, né? Agora a gente está na primavera, daqui a pouco vem o verão, e a gente vê muita gente fazendo churrasco por aqui. Agora eu te pergunto, como é que está o consumo de proteína hoje na Alemanha e se existe alguma expectativa de iniciativas como essa incentivarem a elevação no consumo de carne? É verdade. Na Alemanha, assim como em outros países, o churrasco é um bem cultural. Mesmo que pareça arcaico, as pessoas gostam de se reunir em volta da fogueira ou do churrasco. O consumo de carne pode não aumentar como resultado de tais atividades. No entanto, a campanha oferece a oportunidade de chamar a atenção para os produtos locais e mostra todas as coisas bonitas que acompanham a boa comida na hora de receber as pessoas. Pretende-se também com a ação sensibilizar para o manuseamento consciente e cuidadoso dos alimentos. Com 52 quilogramas por pessoa em 2022,
O consumo per capita de carne caiu cerca de 4,2 quilogramas na comparação com 2021. E este é o valor mais baixo desde o início dos cálculos de consumo, a menor registrada desde 1989. As pessoas comeram cerca de 2,8 quilogramas menos de carne de porco, 900 gramas menos de carne de vaca e de vitela e 400 gramas menos de carne de aves. Uma possível razão para a queda no consumo de carne poderia ser a tendência contínua para uma dieta baseada em vegetais. E a gente sabe, né, que a linguiça e o porco são carnes muito famosas por aqui. Mas a carne bovina ela também está presente nesses churrascos e no cotidiano dos alemães. Conta para mim quais que são os cortes mais consumidos por aqui. Na Alemanha, comemos principalmente bifes e filés de carne bovina. Comemos aves, cortes de porco e costela. Swenk, outra pergunta. A Europa ela é hoje um dos principais mercados de proteína animal do Brasil e responde aí por 15% das exportações dos nossos produtos. O consumidor alemão, o consumidor europeu, ele tem noção disso? Não, o consumidor alemão não está ciente disso. Pode ser diferente para franceses, espanhóis e italianos. Na Alemanha, até hoje, os consumidores estão principalmente preocupados com os preços. Desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia e a pandemia do coronavírus, o custo de vida na Alemanha tornou-se caro, com os varejistas aumentando também o preço da carne. Para mudar esta situação, a origem da carne deverá ser rotulada no futuro, tal como acontece com a carne alemã. Hoje, resta saber se isso influenciará as vendas ou não. E quanto de carne que a Europa produz hoje e quanto que ela precisa importar de outros países? Em 2023, o volume produzido foi de cerca de 42 milhões de toneladas. A União Europeia, considerando seus 27 estados soberanos, é o terceiro maior produtor mundial de carne, depois da China e dos Estados Unidos. Repartidos por tipo de carne, a União Europeia foi responsável por 17% da produção mundial em 2023 de carne de porco, 9% para aves, o mesmo para carne bovina e pouco mais de 3% para carne de ovino e caprino. A Comissão Europeia estima que a taxa de autossuficiência da União Europeia em carne seja de cerca de 130% em 2024, incluindo carne bovina em 106%, carne de porco em 120%, carne de aves em 108% e ovelha em 87%. A União Europeia é composta por muitos países com hábitos alimentares muito diferentes. É notável que se consuma mais carne na dieta mediterrânea, que é apontada como saudável, do que a consumida atualmente na Alemanha. Nos últimos anos, a Alemanha foi deixada para trás por outros países do bloco econômico em termos de consumo de carne. Presumimos que o consumo de carne continuará a cair. Este é também o objetivo declarado da nossa atual política verde na Alemanha. Swenk, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada por falar com a gente direto de Berlim e um excelente Agril para você. Obrigado pela entrevista. Esse foi então Swenk Hauschild, que é fundador desse movimento, o Agril, né, que junta as duas palavras abril. Agora a gente tem o período de primavera aqui, e grill, que é churrasco. E ele toca em alguns pontos bem interessantes, né? No início da entrevista ele falou sobre os problemas que os produtores aqui enfrentam, né, em relação à forma como eles são vistos e julgados pela população, a questão em relação ao meio ambiente, né, ou seja, no Brasil a gente vive essa situação e os produtores daqui também se sentem vivendo essa situação. Outro ponto de atenção foi a questão da redução no consumo de carne, né, como o Swenk ele comentou. Hoje aqui na Alemanha a taxa do consumo de proteína animal é a menor desde do início das pesquisas, né, que foi lá em 1989. Então, alguns pontos de atenção aí dessa fala dele que merecem ser discutidos mais amplamente numa próxima oportunidade. Mas esse movimento, sem dúvida, é muito interessante, né, porque os churrascos, independente do que o alemão ou os europeus colocam na brasa, eles fazem com que as pessoas confraternizem, né, estejam juntos aí com seus familiares e com seus amigos, e essa é a melhor parte de tudo isso.